Toda madrugada, às 3, alguém o chamava pelo nome, até o dia em que ele respondeu. Imagine acordar exatamente às 3 da manhã, todas as noites, sem alarme, sem barulho, apenas o silêncio e uma sensação estranha de que algo está te observando. Agora imagine que, no começo, é só um arrepio, mas depois você ouve seu nome sendo sussurrado no escuro. Sempre o mesmo tom, sempre o mesmo horário, sempre mais perto. Você pensaria que está ficando louco? Ou perceberia que está sendo chamado por algo que nunca conheceu, mas que conhece você muito bem? Essa é a história de um homem que ignorou os sinais, até o dia em que resolveu responder. E a resposta que ele recebeu pode mudar tudo o que você acredita sobre o mundo espiritual. Se você sente que algumas histórias carregam algo a mais, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, a escuridão tem voz, e às vezes, ela chama pelo seu nome. Existe uma hora da madrugada que para muitos não significa nada além de insônia. Mas para quem já sentiu o ar pesar às 3 da manhã, sabe que esse horário carrega algo diferente. Antigas tradições chamam esse período de a hora morta. É quando o mundo adormece, os pensamentos se acalmam e o véu entre os vivos e os mortos, entre o físico e o espiritual, se torna mais fino, mais vulnerável. Monges evitam rezar nesse horário. Antigos ocultistas dizem que os portais se abrem e quem carrega dívidas espirituais pode acabar ouvindo algo que não deveria. Essa história começa exatamente assim, com um som, um sussurro no escuro, quase imperceptível, mas carregado de algo que só pode ser descrito como presença. Rafael era um homem comum, trabalhava com design gráfico, morava sozinho e não acreditava em absolutamente nada que não pudesse ser explicado pela lógica. Ateu convicto, dizia que nada sobrevive ao fim. Até que ele herdou uma casa de um tio distante, um parente com quem pouco falava, mas que, inexplicavelmente, deixou todos os bens para ele. A casa era antiga, localizada numa área afastada da cidade, rodeada por mato, silêncio e um estranho clima de abandono. Ao entrar pela primeira vez, Rafael já sentiu um incômodo no ar, um peso, como se a casa não estivesse vazia, apenas esperando, mas atribuiu tudo à umidade, à solidão e à força da imaginação. Nos primeiros dias, tudo foi normal, silêncio absoluto, a não ser pelos ruídos típicos de uma construção velha. Estalos na madeira, rangidos no forro, correntes de ar passando por frestas. Nada fora do comum, até a quarta noite. Era 3:02 da madrugada quando ele acordou, sem alarme, sem barulho. Apenas abriu os olhos com o coração acelerado, como se tivesse sido chamado de volta à consciência por alguma força invisível. Sentou na cama, respirou fundo, esperou. Nada. No dia seguinte, brincou com amigos dizendo que a casa provavelmente tinha um espírito atrasado. Riram. Seguiram a vida. Mas na noite seguinte, acordou exatamente no mesmo minuto. 3:02, como se um relógio interno o sacudisse. O ar estava mais gelado do que o normal. O silêncio, mais denso. Ele levantou, foi até a cozinha beber água e voltou para a cama achando que era só o estresse da mudança. Mas quando o fenômeno se repetiu pela terceira, quarta, quinta vez, Rafael parou de achar graça. Acordava todos os dias no mesmo horário, com a mesma sensação de que algo o observava. Até que, uma noite, ele ouviu seu nome. Rafael. Baixo, lento, arrastado, como se a casa tivesse chamado por ele. No escuro, ele ficou paralisado, os olhos tentando atravessar a penumbra, os ouvidos forçando-se para ouvir mais, e o coração martelando no peito. Pensou que fosse sonho, mas o toque na maçaneta do quarto, segundos depois,
foi bem real. Era só o começo. Rafael nunca foi o tipo de pessoa que se impressionava fácil. Aos 33 anos, morando sozinho desde os 25, carregava uma rotina metódica, onde cada coisa tinha seu lugar, e tudo que escapava da lógica era ignorado sem esforço. Crescido em um ambiente cético, preferia acreditar em dados, ciência e explicações racionais. Religião? Apenas tradição familiar. Espiritualidade? Um tema que para ele vivia no mesmo lugar da ficção científica. Por isso, quando herdou a antiga casa do tio-avô, um homem excêntrico, quase recluso, que raramente aparecia em reuniões de família, Rafael viu a mudança como uma boa oportunidade. Um imóvel próprio, espaçoso e tranquilo, longe da agitação da cidade. Não importava que fosse antigo, ou que ninguém da família quisesse morar lá. Para ele, era só uma casa velha. Nada mais. Nos primeiros dias, Rafael tratou tudo como uma experiência prática. A casa precisava de reforma. O jardim estava tomado por mato, o piso de madeira rangia ao caminhar, e o andar superior tinha quartos com móveis cobertos por lençóis empoeirados. Mesmo assim, ele se sentia bem, livre, só, como gostava. Mas algo naquela casa parecia estar em silêncio profundo. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio de quem espera. E Rafael, sem perceber, começou a mudar. No segundo dia, esqueceu o café no fogo e deixou o fogão ligado. No terceiro, foi dormir com a porta da frente destrancada, mesmo sendo alguém obsessivamente cuidadoso. No quarto, acordou no meio da madrugada com a luz do quarto acesa, mesmo jurando ter apagado antes de dormir. Pequenas falhas, mas constantes, como se sua mente estivesse distraída, ou sendo distraída. E então veio a sequência das madrugadas às 3. No início, ele se levantava, olhava ao redor e voltava a dormir. Depois, começou a deixar luzes acesas e, por fim, passou a dormir com fones de ouvido, tentando abafar o que quer que estivesse fazendo seu corpo acordar. Mas não adiantava. Certa noite, ouviu passos leves no corredor. Levantou rápido, pegou o celular e gravou. Não encontrou ninguém, mas ao ouvir o áudio no dia seguinte, havia algo, um estalo, um som que lembrava arranhões suaves e, no fundo, quase imperceptível, o que parecia uma respiração. Na manhã seguinte, ao sair do quarto, encontrou um risco na madeira da porta. Algo fino, como se uma unha tivesse passado ali de cima a baixo. Racionalizou. Achou que era desgaste, mas antes de sair para o trabalho, limpou o risco com um pano. Na madrugada seguinte, outro risco apareceu, mais profundo, na mesma posição, e então Rafael percebeu que o que estava acontecendo não era mais coincidência. Mesmo tentando agir normalmente durante o dia, ele passou a ficar inquieto quando a noite chegava. Com o pôr do sol, a casa parecia mudar de respiração. O ar se tornava mais denso e o silêncio mais afiado. Aos poucos, Rafael deixou de ser cético. Não por escolha, mas por insistência. Porque quando o inexplicável bate à sua porta todas as madrugadas e chama pelo seu nome, você não tem outra saída, a não ser escutar. E ele estava prestes a descobrir que algumas vozes não querem apenas ser ouvidas. Elas querem ser respondidas. A mente humana tem o dom de negar o que não consegue explicar. E Rafael se apoiava nisso com força. Mesmo com os ruídos estranhos, os riscos na porta e o relógio interno que o acordava sempre no mesmo horário, ele insistia em pensar que tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Mas na 8ª noite consecutiva, acordando às 3h, a casa resolveu deixar de ser sutil. Era uma noite fria. O vento soprava entre as frestas da janela do corredor e fazia um som agudo, como um apito distante. Rafael havia se deitado tarde,
cansado de um dia inteiro tentando resolver um problema no computador. Mas mesmo exausto, despertou do nada como sempre, com o celular marcando exatamente 0300. Sentado na cama, em silêncio, tentou controlar o coração acelerado, bebeu um gole d'água, respirou fundo e decidiu levantar para ir até a cozinha. Mas ao abrir a porta do quarto, parou. No escuro do corredor, algo se movia. Não era forma definida, não era sombra. Era como se o ar tivesse textura, como se algo estivesse ali, mas fora de foco, pairando. Ele piscou forte, acendeu a luz, nada. Mas então, ouviu um som suave, vindo da direção da escada. Rafael. Não era voz de mulher, nem de homem. Era outra coisa. Um timbre arrastado, seco, quase sem emoção. Como se quem falasse não precisasse de esforço para dizer. Era um chamado, claro, nítido e pessoal. O coração de Rafael pareceu parar por um segundo. Depois, disparou. O suor escorreu pelas costas, mesmo com o frio. Ele tentou pensar em uma explicação. Talvez alguém do lado de fora. Talvez um vizinho. Talvez sua cabeça. Mas seu corpo sabia. Aquilo não vinha de fora. Era dentro, da casa, do andar de baixo, ou pior, do andar de cima, onde ninguém deveria estar. Ele desceu devagar, tremendo. Acendeu todas as luzes, verificou as portas. Estavam trancadas. Nenhum sinal de invasão, nenhum som agora. O ar parecia mais denso, parado. Quando voltou para o quarto, tentou rir de si mesmo, mas o nervosismo não passava. E naquela mesma madrugada, algo mais aconteceu. Ao se deitar, Rafael fechou os olhos e tentou voltar a dormir. Mas antes que pudesse mergulhar no sono, sentiu um peso leve nos pés da cama. Abriu os olhos. Nada ali. Mas a sensação persistia, como se alguém tivesse se sentado ali, apenas observando. Ele ficou imóvel por minutos, tentando não respirar alto, tentando se convencer de que era psicológico. E então, mais uma vez, o sussurro. Eu estou aqui. Dessa vez não havia dúvida. Não era imaginação, não era sonho. A casa estava viva, e quem quer que estivesse chamando, agora sabia que Rafael estava ouvindo. Nos dias seguintes, ele tentou retomar a rotina, mas tudo havia mudado. Os sons ficavam mais próximos, as luzes piscavam à noite. O relógio travava em 303 e os riscos na porta aumentavam. Ele passou a dormir com a luz acesa. Depois, passou a evitar dormir. Até que, em mais uma madrugada, acordou com a respiração de alguém, bem próxima ao seu ouvido. A voz sussurrou com mais clareza. Você prometeu. Rafael nunca tinha feito promessa alguma. Pelo menos, não nessa vida. E era aí que tudo começava a fazer sentido. Não era apenas um chamado. Era uma cobrança. A pior parte de viver algo inexplicável não é o susto do primeiro acontecimento. É perceber que ele volta, e volta exatamente igual, noite após noite, como um relógio invisível te prendendo a uma realidade paralela, feita de medo e silêncio. Para Rafael, o tempo parecia congelar entre 3 e 3:10 da madrugada. Ele acordava sem esforço, sem alarme, como se uma força externa o puxasse do sono. Olhava para o celular. 3 horas cravadas. Sempre. Não importava se ele dormia tarde ou cedo, com remédio ou sem. Se dormisse à meia-noite, acordava às 3. Se fosse para a cama, à 1 da manhã. Ainda acordava às 3. Era como se o tempo esperasse por ele, e não o contrário. E quando despertava, sabia que não estava sozinho. As vozes voltavam. Primeiro sussurros, depois passos. A madeira do assoalho estalava em lugares que ele já conhecia de cor. A cozinha, o corredor, a escada. Os sons tinham um padrão. Como se alguém fizesse o mesmo caminho toda noite, sempre terminando na frente da porta do seu quarto. E lá,
Ficava, em silêncio, esperando. Rafael chegou a gravar os ruídos. Instalou câmeras no corredor, mas todos os vídeos ficavam corrompidos entre 2h58 e 3h10. O sistema de gravação travava exatamente no momento em que a presença parecia surgir. Levou o notebook a uma assistência técnica. O técnico disse: "Parece que algo desligou e religou seu sistema à força, mas não tem registro. Como se tivesse faltado luz só no HD. O ciclo não era, mas apenas espiritual. Agora afetava o mundo físico. E Rafael sentia isso no corpo. Acordava cansado, mesmo dormindo. Passou a ter olheiras profundas, tremores nas mãos, lapsos de memória. Em um dos dias, esqueceu o próprio nome ao assinar um documento. Começou a ouvir sussurros também durante o dia. Pequenos ecos no corredor, objetos que mudavam de lugar. A casa parecia estar ativa, e quanto mais ele tentava fugir da rotina das 3 horas, mais o relógio espiritual da casa o empurrava para dentro da delitude da mesma sequência. Acordar, ouvir, sentir, temer. Certa noite, colocou o celular para despertar às 2h55. Pensou que, se acordasse antes, poderia quebrar o padrão. Mas quando o alarme tocou, ele não acordou. Despertou apenas às 3h, como sempre. E dessa vez com o sussurro já colado ao seu ouvido. Você não pode fugir do que foi prometido. Ele se sentou, trêmulo. Pegou o celular. A gravação da madrugada anterior havia captado algo mais. Ao fundo, entre os estalos da madeira e um chiado metálico, ouvia-se claramente uma risada abafada, baixa, fria, persistente. O ciclo estava se fechando. A repetição não era à toa. Era um lembrete. Algo queria que ele lembrasse. Mas do quê? Ele começou a folhear os documentos deixados pelo tio. Livros antigos, papéis amarelados, algumas cartas escritas à mão. Em uma delas, uma frase sublinhada em vermelho, quase ilegível, parecia ter sido escrita em desespero. Se eu esquecer, ele virá por quem vier depois. E Rafael, sem entender completamente, soube, naquele instante, que ele era o depois. E que o ciclo não estava preso à casa. Estava preso ao nome, ao chamado. E ele sabia, quanto mais se repetia, mais forte aquilo se tornava. E quando o ciclo se completasse, algo passaria da sombra para a forma. Depois de semanas de sussurros, pesadelos, objetos fora do lugar e gravações que não funcionavam, Rafael já não buscava mais explicações. Agora, ele buscava respostas. A dúvida não era mais se algo estava acontecendo, mas o que estava tentando se comunicar. E por quê? O ponto de virada veio quando ele decidiu vasculhar a parte da casa que ainda evitava. O porão. Um espaço abafado, úmido, com cheiro de madeira antiga, coberto de caixas empoeiradas e móveis cobertos por panos grossos. A lanterna tremia em sua mão, mas ele desceu. Sentia que algo ali dentro o chamava. Não com palavras, mas com presença. Entre tantas caixas, encontrou uma que estava amarrada com cordão vermelho, coberta por um lençol escurecido pelo tempo. Na tampa, havia um símbolo desenhado à mão, estranho, como um círculo entrelaçado com 4 linhas diagonais. Ao lado, colada com fita amarelada, uma etiqueta escrita com caligrafia trêmula. Abrir só se os sussurros voltarem. Rafael prendeu a respiração. Dentro da caixa havia uma pasta de couro, cadernos antigos, papéis soltos e, no fundo, uma carta lacrada, selada com cera vermelha. Ao abrir a carta, reconheceu a assinatura. Era do seu tio-avô, o antigo dono da casa. A carta começava com uma frase direta. Se você está lendo isso, então ele voltou. O restante era um relato assustador. O tio falava sobre um ritual feito há décadas quando estava à beira da falência. Um acordo espiritual.
Ele queria proteção, prosperidade e saúde. Em troca, deveria renovar sua aliança a cada 7 anos, com uma oferenda simbólica e o cumprimento de um voto pessoal. Nunca abandonar o nome que o Espírito lhe entregou. No final da carta, ele confessa: no último ciclo, não cumpri. Achei que nada aconteceria. Os sussurros voltaram em seguida e passaram a chamar pelo meu nome. Depois, começaram a chamar pelo nome do próximo. Rafael sentiu o sangue gelar. Ele era o próximo. Continuando a leitura, encontrou uma parte escrita à mão com pressa, quase ilegível. Ele não quer minha alma, quer o meu compromisso. O que foi prometido deve ser mantido. Quem herda o nome, herda a dívida. E tudo fazia sentido agora. Rafael herdara a casa e o nome. A presença não o escolheu por acaso. Ela estava apenas seguindo o fio espiritual da promessa quebrada. E voltava sempre à mesma hora, porque o acordo havia sido selado às 3 da manhã. Ele voltou para o quarto carregando os documentos como quem carrega uma bomba. Fechou a porta. Sentou na beira da cama. O que ele herdara não era uma propriedade, era um pacto, um contrato energético que ainda estava em aberto. A partir daquele momento, Rafael entendeu. O espírito que o chamava sabia exatamente o que queria e não descansaria até que a renovação fosse feita ou que o nome fosse pago com algo maior. Na madrugada seguinte, às 3h em ponto, o chamado voltou. Mais alto, mais próximo, mais direto. Você sabe o que fazer, Rafael. E o mais assustador, agora, ele realmente sabia. Rafael passou horas em silêncio após ler a carta. Não conseguia dormir, não por medo do que viria, mas por entender, finalmente, por que tudo estava acontecendo com ele. A entidade não o havia escolhido ao acaso. Não era uma maldição jogada aleatoriamente, nem um acaso macabro. Era um laço, um vínculo espiritual antigo, costurado em silêncio através do nome que ele carregava, da linhagem que ele herdou e da dívida que alguém antes dele deixou aberta. Na carta, seu tio-avô mencionava um nome espiritual, dado a ele durante o ritual de pacto: Ekrem. Era um nome que, segundo o relato, só deveria ser pronunciado durante a renovação da aliança. O nome dele é um selo, e quando o nome se perde, o selo se rompe. Rafael pesquisou esse nome obsessivamente. Encontrou menções em textos antigos de ordens esotéricas, escritos sobre pactos ancestrais e uma prática conhecida como vínculo por nome, uma técnica espiritual em que a conexão com entidades é feita não por sacrifício físico, mas por identidade energética. O nome carregava o contrato, e a dívida permanecia ativa enquanto o sangue e o nome continuassem na terra. Ele lembrou então de algo que sua mãe dizia na infância, quase como uma brincadeira. Você tem o mesmo nome do tio Rafael, sabia? Herdou nome dele. Era o preferido da família. Na época aquilo soava inofensivo, mas agora soava como uma chave. Era por isso que ele ouvia os sussurros, era por isso que a presença vinha até ele, e não até outros herdeiros. O nome era a ligação. O espírito não queria puni-lo, queria continuidade, queria a renovação do pacto. O que foi quebrado na geração anterior precisava ser selado novamente, ou cobrado com algo ainda maior. E ele percebeu, enquanto continuasse negando essa herança, o espírito não pararia. O ciclo não seria interrompido, porque a dívida não era só do tio-avô, agora era dele. As madrugadas ficaram ainda mais intensas, os chamados mais altos, as palavras mais diretas. Você prometeu em meu nome. Você carrega a marca. A herança é sua, Rafael, e eu estou esperando. Durante um surto de pânico, Rafael tentou abandonar a casa, mas ao cruzar a porteira, sentiu um mal-estar tão forte que precisou parar o carro e vomitar no acostamento.
Voltou para casa zonzo, tonto, com o celular travado no visor das 3 Mesmo sendo quase 9 horas da manhã, a entidade não queria apenas aterrorizá-lo. Ela estava ligada a ele, e ele não podia simplesmente fugir. O vínculo não estava nas paredes da casa, estava nele, letra por letra, memória por memória, sangue por sangue. Quando ligou para a mãe, tentando saber mais sobre o tio Rafael, ela hesitou. Disse que ele era um homem esquisito, mas muito fechado. E então, como quem lembra de algo esquecido por anos, completou. Seu tio sempre dizia que o nome dele precisava continuar, que ele não podia deixar o espírito da família morrer. Aquela frase, solta, confirmou o que Rafael já sabia. Ele não era o primeiro, e não seria o último, se o ciclo não fosse quebrado. E a única maneira de quebrar o vínculo era enfrentá-lo, ou aceitá-lo. Mas o tempo estava acabando, e o espírito estava cada vez mais próximo. A essa altura, Rafael já sabia. Sabia o que era, por que era, e o que aquele algo queria dele. Mas saber não significava aceitar. Mesmo diante de tudo, as madrugadas, os sussurros, os riscos nas portas, a carta do tio, os registros espirituais, Rafael ainda era, no fundo, o mesmo homem racional, cético, orgulhoso, alguém que recusava a ideia de se ajoelhar diante de um pacto que ele nunca fez. Eu não prometi nada, não fui eu, repetia em voz alta, tentando convencer a si mesmo. Eu não pedi nada e não devo nada. Foi nesse espírito de desafio que, na noite seguinte, ele resolveu testar. Não fugiria, mas também não cederia. Queria ver até onde aquilo iria. Deixou todas as luzes acesas, câmeras ativadas, incensos queimando. Dormiu com a porta do quarto aberta. Esperou. Às 3 horas em ponto, tudo aconteceu ao mesmo tempo. As lâmpadas da casa piscaram. O computador reiniciou. As câmeras pararam de gravar. E um estalo seco, vindo do andar de cima, soou como uma batida de porta violenta. Rafael se levantou devagar. Pegou o celular, que agora travava na tela preta. Ao colocar o pé no corredor, sentiu o chão gelado como nunca. Não era temperatura comum. Era como se o calor tivesse sido sugado da casa. E então, a voz, não mais um sussurro, agora clara, presente, audível. Você foi avisado? Rafael congelou. As palavras não vinham mais do corredor. Vinham de dentro dele. Uma vibração em seu peito, como se a presença tivesse invadido sua consciência, sua identidade, sua vontade. Correu até o banheiro, se trancou, chorou. Tremia tanto que mal conseguia segurar o celular para filmar. Mas, ao olhar para o espelho, viu o que jamais esperava ver. Seu reflexo estava atrasado. Enquanto ele chorava e balançava a cabeça, o reflexo ainda estava imóvel, o rosto parado, os olhos fixos nele, como se observasse. Depois de alguns segundos, o reflexo o imitou. Mas quando Rafael parou, o reflexo sorriu. Desligou a luz. Quando acendeu de novo, o espelho voltou ao normal. Mas ele não. A partir dessa noite, os fenômenos deixaram de ser sutis. Durante o dia, começou a ver vultos pelo canto dos olhos. O rádio ligava sozinho. A geladeira passou a deixar tudo estragado, mesmo funcionando. Um cheiro forte de enxofre se espalhava no quarto toda madrugada. E o mais perturbador, Rafael acordava com marcas nas pernas, como arranhões em zigue-zague. Procurou um padre, contou a história. O homem sério disse poucas palavras. Você não está possuído. Você está sendo cobrado. Se não é seu, é do seu nome. Voltou para casa desnorteado. Na noite seguinte teve um sonho, ou algo pior. Estava parado no centro de um círculo de sal, enquanto vozes o rodeavam. O chão era escuro, a casa girava, e do teto caíam gotas de sangue.
Acordou gritando, coberto de suor. O lençol estava marcado, com um símbolo desenhado com alguma substância escura, o mesmo da tampa da caixa no porão. Ele tentou resistir, tentou ignorar, mas agora sabia que não era mais apenas sobre uma promessa quebrada. Era sobre o orgulho, a negação, a recusa de algo que, espiritualmente, já o envolvia. E recusar era exatamente o que o espírito esperava para agir. Não há como prever o momento exato em que alguém deixa de resistir e resolve encarar. Para Rafael, esse momento veio quando ele percebeu que já não dormia mais. Não com os olhos fechados, e muito menos com a alma em paz. As noites haviam se tornado labirintos sem saída. Cada vez que tentava ignorar os chamados, algo novo acontecia. Uma parede suava, a maçaneta vibrava, o abajur estalava sem motivo. Os espelhos da casa começaram a refletir mais do que sua imagem. Começaram a refletir alguém atrás dele. Naquele dia, ele passou a tarde todo parado, encarando a entrada do porão. Sabia que tudo começou ali, com os registros do tio, com o pacto, com o nome esquecido, com a dívida herdada. A raiva em seu peito se misturava com medo. O orgulho já não o protegia mais, e o silêncio da casa parecia perguntar, o tempo todo, vai me responder ou vai continuar fugindo? Às 2h58 da madrugada, Rafael se levantou. Pela primeira vez, não com receio, mas com decisão. Foi até a sala, apagou todas as luzes e sentou no chão, no escuro. Respirou fundo, fechou os olhos, esperou. 3 O ambiente mudou, o ar ficou denso, a madeira do teto estalou, o abajur chiou, mesmo desligado, e então, a voz, mais próxima do que nunca. Rafael. Dessa vez ele não fugiu. Respondeu, com a voz baixa, firme, como quem abre uma porta interna. Eu estou ouvindo, fala comigo. O silêncio foi absoluto por 3 segundos. E depois, uma rajada de vento. Dentro da casa, a chama de uma vela distante, que Rafael havia deixado no corredor, se apagou sozinha, e a voz entrou, não mais em palavras audíveis, mas dentro da mente, dentro da pele. A respiração ficou ofegante, o chão pareceu vibrar sob seus pés. Imagens passaram diante dos olhos, uma cerimônia antiga, o tio ajoelhado, o nome sendo dito em voz alta, Ekrem, o selo sendo fechado, e depois, o silêncio da quebra. A entidade mostrou o que queria: memória, continuidade, respeito. Ela não era um demônio, nem uma sombra faminta. Era uma força, um espírito ancestral, e a única coisa que realmente cobrava era fidelidade à palavra dada. Rafael viu na mente a mesma cena várias vezes, o nome sendo esquecido, a chama se apagando, a corrente se rompendo. Ele então falou em voz alta, num sussurro entre o medo e a rendição. Eu não sei o que foi prometido, mas se algo ficou aberto, estou aqui para fechar. O som que veio depois foi profundo, como o eco de algo afundando em um poço, uma última respiração, um desligamento. E então, tudo cessou. A casa ficou em paz. A temperatura voltou ao normal. As paredes pararam de ranger. A vela, mesmo apagada, soltava um fio de fumaça que subia reto, como uma linha espiritual sendo finalmente desatada. Rafael não soube dizer quanto tempo ficou ali. Só sabia que, quando se levantou, algo dentro dele estava diferente. Não mais assombrado, mas consciente. Naquela madrugada, ele não fez um novo pacto. Ele apenas reconheceu o antigo. E às vezes, isso é tudo o que o invisível espera. Ser lembrado, ser respeitado, ser ouvido. Depois da madrugada em que respondeu à entidade, Rafael sentiu uma mudança silenciosa na atmosfera da casa. As paredes não mais sussurravam. O relógio do corredor voltou a marcar os minutos corretamente. A madrugada seguinte chegou.
E passou, sem vozes, sem chamados, sem 3 ars despertando-o do sono. Mas apesar da aparente calmaria, ele sabia, ainda não estava livre. Algo dentro dele permanecia preso, como uma porta que foi fechada, mas não trancada. E talvez o que havia respondido não fosse um fim, fosse apenas um aceno de que o diálogo tinha começado. Foi nesse ponto que Rafael procurou ajuda. Não buscou mais um padre, nem um psicólogo. Foi além. Encontrou um homem conhecido na região por lidar com espiritualidades esquecidas. Um benzedor antigo, respeitado, que evitava chamar a atenção. Seu nome era Elias. Ao ouvir a história de Rafael, Elias ficou em silêncio por quase 10 minutos. Depois, disse apenas: "Você não está amaldiçoado. Você está preso num voto que não foi seu, mas o Espírito aceitou seu reconhecimento. Isso já é raro. Agora, você precisa selar esse ciclo do seu jeito." Rafael perguntou o que isso significava. Elias explicou: "Quando se herda um pacto espiritual, é possível encerrá-lo com respeito, humildade e devolução. O espírito não quer mais do que foi prometido, mas não aceita o esquecimento." A instrução foi simples, mas simbólica. Rafael deveria deixar a casa. Antes de sair, deveria acender uma vela branca em cada canto da residência. Ao centro da casa, no chão, deveria colocar um papel com seu nome completo e o nome do tio que o antecedeu. E ali, em voz firme, dizer: "Eu reconheço o nome que herdei, mas libero a alma que ainda o carrega, que a luz leve o que pertence à luz, e o que é da sombra, que descanse também." Naquela noite, Rafael fez exatamente isso. A casa estava fria, silenciosa. Cada vela acesa parecia devolver cor ao lugar. A chama tremia, mas não se apagava. No centro da sala, ele ajoelhou-se. Leu a frase como quem fala diretamente com o tempo. E pela primeira vez, sentiu-se livre. Ao terminar, as velas brilharam mais forte por um instante. Um estalo ecoou no teto. E depois, nada. Nem peso, nem medo, nem presença. Aquela era a verdadeira libertação, não a destruição da energia, mas sua dissolução pacífica. Rafael saiu da casa sem olhar para trás. Deixou as chaves sobre a mesa e não voltou. Dias depois, a venda do imóvel foi cancelada. Algo o impediu de seguir com os papéis. Ele entendeu o recado. Aquela casa não era para ser vendida, era para ficar onde estava, vazia, silenciosa, em repouso. No fim, não se tratava de exorcismo, se tratava de respeito, de entender que nem tudo pode ser apagado, mas tudo pode ser encerrado com dignidade. E foi isso que ele fez. Ou, pelo menos, achou que fez. Rafael seguiu sua vida, mudou de cidade, trocou de número, evitou falar sobre o que viveu. As pessoas próximas achavam que ele apenas tinha passado por uma crise, talvez estresse, talvez depressão. Apenas os olhos dele contavam outra história. Olhos que já tinham visto o que existe depois do medo. Olhos de quem ouviu a voz do passado e respondeu. A casa permaneceu vazia. Eventualmente, algum corretor tentava colocá-la à venda, mas o negócio nunca ia adiante. Vazamentos misteriosos, problemas na energia, clientes que desistiam antes mesmo de entrar. A residência ficava ali, em silêncio, como se esperasse. Rafael, por sua vez, aprendeu a conviver com uma nova sensação, a de ainda ser observado, não de forma constante nem agressiva, mas como se algo ou alguém ainda esperasse mais uma palavra dele, uma confirmação, um novo chamado. Alguns anos depois, em uma madrugada qualquer, enquanto voltava de uma viagem, Rafael parou em um posto para descansar. Olhou o relógio do carro. 2h58. Deu um frio leve na espinha. Ele respirou fundo.
Sorriu. Coincidência, pensou. Mas quando o provisor do rádio piscou por um segundo e travou 0300 em ponto, Rafael congelou. E então, do rádio desligado, sem som, veio um chiado, seguido por uma voz, abafada, como de muito longe. Você ainda se lembra do meu nome? A estrada lá fora estava vazia. O vento não soprava, mas dentro do carro, o ar ficou frio. Rafael desligou o motor, olhou para o nada, fechou os olhos e então apenas murmurou: "Sim, eu me lembro." Nada mais aconteceu naquela noite, mas algo ficou no ar, como se o ciclo, mesmo selado, nunca tivesse sido apagado, apenas adormecido, porque há pactos que não se desfazem, há nomes que ecoam através do tempo, e há espíritos que só querem ser lembrados. Agora pense, e se isso acontecesse com você? Se ouvisse seu nome no meio da noite, vindo de um lugar onde ninguém mais está, você responderia? Ou preferiria não saber o que existe do outro lado do silêncio?